remoção de fósforo de esgoto sanitário utilizando sais metálicos para promover o processo de coagulação e precipitação. Esse é o assunto do vídeo de hoje. Fala pessoal, bem-vindo de volta ao canal Guia do Saneamento. Aqui quem está falando é o professor Thiago Belli. E no vídeo de hoje, pessoal, a gente vai conversar um pouquinho sobre a utilização do processo de coagulação para a remoção de fósforo, o ortofosfato, de esgoto sanitário, considerando aí como um tratamento terciário, né? Então você tem a sua estação de tratamento de esgoto, gera um efluente e a gente quer otimizar, quer polir, fazer um polimento adicional deste efluente em termos de remoção de fósforo. Para isso a gente vai considerar o processo de coagulação química. E nesse intuito, pessoal, a gente vai buscar responder duas perguntas. A primeira, qual é a dosagem de sal metálico, no caso aqui cloreto férrico que a gente vai estudar, e qual é o volume dessa solução para uma autonomia, por exemplo, aí de 30 dias. E para atingir esse objetivo, pessoal, eu preparei um exemplo prático para a gente calcular e ver qual vai ser a resposta para essas duas perguntas iniciais. Para isso, então, me acompanha, eu vou dividir a tela aqui e vocês conseguem visualizar melhor a aplicação desse exercício. Certo, pessoal, então antes da gente partir para o nosso exercício, para quantificar a dosagem e o volume de cloreto férrico para a remoção de fósforo, vamos contextualizar um pouquinho a questão deste nutriente em efluente. A gente sabe que durante o tratamento de esgoto, a gente teria remoção de matéria orgânica, de nitrogênio e também, dependendo da configuração da ET, a gente tem a remoção de fósforo, né? Se você olhar para a caracterização aqui do esgoto sanitário, vai perceber ali que ele tem uma concentração variando, né, próximo ali a 7, um valor típico, mas variando entre 4 a 15 mg por litro, conforme a referência aí do professor Von Sperling. Agora, se você não atingir uma eficiência adequada na remoção de fósforo, você sabe que algumas consequências ambientais podem ocorrer, dentre eles o processo de eutrofização, que a gente já até debateu em outros vídeos do canal, né? Então, é importante, né, pessoal, remover fósforo de esgoto sanitário. Como é que faz? A gente já viu aqui em outros vídeos do canal o processo conhecido como remoção biológica de fósforo otimizada. Seria a tradução para o termo EBPR, Enhanced Biological Phosphorus Removal, lá do inglês. Essas estações, pessoal, configuram uma série de tanque anaeróbio, anóxico e aeróbio na linha de tratamento, tal como exemplificado aqui nesse esqueminha, para permitir o quê? A proliferação de um grupo específico de micro-organismo que é capaz de remover fósforo para além do seu requisito nutricional, vamos dizer assim. Uma bactéria comum normalmente tem em sua composição de 1 a 2% de fósforo. Essa bactéria que cresce quando a gente impõe essas condições de anaerobiose, anoxia e aerobiose, faz as devidas recirculações, ela pode atingir até 15% do seu peso sendo fósforo. Então a técnica EBPR se baseia em assimilar esse fósforo no interior da biomassa, né? Então a bactéria ali, o organismo, a cloda de fósforo, ele prolifera dentro do reator e aí depois você faz o quê? Faz o descarte desse lodo excedente, rico em fósforo. Assim você tira ele da fase líquida e manda para a fase sólida e faz o devido gerenciamento aí do lodo, que é um outro problema. Mas vejam que, então, você consegue remover fósforo pelo processo EBPR. Agora, pessoal, a ter um pouco de cautela quando se fala em processo EBPR, porque ele envolve micro-organismos e esses micro-organismos são bastante sensíveis, né, às condições ambientais impostas. Por exemplo, a eficiência desse processo depende do tempo de tensão hidráulica anaeróbia adequado, de uma idade do lodo, ou seja, o tempo de residência celular ali dentro do reator adequado, uma relação matéria orgânica sobre fósforo no esgoto que seja favorável para o desenvolvimento desse micro-organismo. Então você tem, para além desses, outros fatores aí que podem ser decisivos na eficiência do seu processo e muitas vezes até nem alcançar essa remoção aí que a gente está falando que a biomassa se torna rica em até 15% do seu peso, né? Seria o cenário ideal. Pode ser que esses fatores não bem operados levem a um mau desempenho da estação. Então, pessoal, quando isso ocorre, pode ser que o lançamento do efluente desrespeite as legislações ambientais em termos de fósforo. Tá? Especificamente, cada estado tem a sua, né? A gente tem a CONAMA 430 de 2011, mas aqui em Santa Catarina, a Resolução CONSEMA 182/2021 estabelece para esgoto sanitário a concentração de 4 mg por litro de fósforo no efluente tratado. Tá? Isso aqui é quando lançado em lagos, por exemplo. Né?
Agora, quando você vai para efluente industrial, a resolução agora 182 de 2021 estabelece que para efluente industrial, independente do lançamento, você precisa ter 4 mg por litro de máximo ou 75% de remoção para efluente industrial. Claro que cada estado tem a sua particularidade, eu falo aqui no estado de Santa Catarina onde eu resido, então a gente tem essa realidade. E veja que se o seu processo biológico não for estável, aquele EBPR que a gente está conversando, pode ser que isso aqui não seja atingido. E aí você deve pensar, consequentemente, em alternativas para fazer essa remoção. Né? Qual seria, melhor dizendo, né, uma alternativa para fazer essa remoção de fósforo que não pelo processo EBPR? Ou seja, você quer fazer um upgrade da tua estação, né, que não está removendo eficientemente. Você sabe que se ela tiver apenas o tanque aeróbio para fazer o tratamento, ou seja, não tem o anaeróbio, não tem o NOx, não tem as devidas recirculações, essa remoção biológica de fósforo vai ser baixa. Tá? No máximo aí 35% é o que se espera de uma ET que opera apenas com um tanque de aeração, né? Supondo um LUS ativados que tenha só o tanque de aeração. Essa remoção vai ser menor do que 35%. Então, pessoal, a resposta para isso é, bem, vamos usar então o nosso coagulante. Vamos pegar o efluente do decantador secundário, ou seja, tem o tanque de aeração, tem o decantador, e a gente pega esse efluente que está saindo ali com fósforo acima do que você esperava e faz o uso de coagulação com sais metálicos. Aqui em tela vocês veem o exemplo do ferro, do alumínio, são coagulantes na forma do cloreto férrico e de sulfato de alumínio, muito utilizados com esse propósito. Quando você precisa ter um efluente com um teor de fósforo bastante restrito, né? Um efluente com baixo residual de fósforo. Então esses coagulantes aí são bastante utilizados. Então quando vocês jogam, pessoal, esses coagulantes no efluente ali do decantador secundário, tem duas possibilidades de ocorrer aí a remoção do fósforo. A primeira, como vocês veem em tela aí, é o processo de precipitação. Então vai ter uma reação química entre o fósforo presente no efluente e o metal que você está usando ali como coagulante. Neste caso em tela aqui, o ferro. Né? Então você jogou ali um cloreto férrico, por exemplo, e ele formou esse precipitado, o fosfato férrico, que é insolúvel e tende a precipitar junto ao lodo. O outro mecanismo, pessoal, é via adsorção. Então quando você joga ali o cloreto férrico, formam-se esses hidróxidos metálicos. Deixa eu pegar minha caneta aqui para que vocês me acompanhem. Né? Então forma-se esse composto aqui, né? O hidróxido de ferro, que tende a adsorver em sua superfície os compostos de fósforo solúvel, nosso ortofosfato. Tá? Então a gente tem esses dois mecanismos de remoção de fósforo quando usa o cloreto férrico, né? A precipitação e a adsorção. Como eu estava dizendo, então a gente vai fazer a aplicação aqui, pessoal, neste ponto da ET. Então você tem ali o teu efluente já tratado, sendo decantador secundário, faz a aplicação do coagulante e, obviamente, você vai precisar de um decantador físico-químico. Né? Então, quando se configura esta aplicação, você vai precisar posteriormente de um outro decantador para remoção deste fósforo precipitado ali e adsorvido. Ok? A pergunta que não quer calar, então, é qual é a dosagem, né? Qual é a dosagem desse sal metálico que eu vou usar para alcançar a remoção efetiva de fósforo? Para isso, vamos fazer então o nosso exercício de aplicação aqui, que é bem simples, tá, pessoal? Não tem muito segredo. Vamos considerar aqui este cenário, onde vocês têm uma vazão, vamos lá, vazão de esgoto de 3.800 metros cúbicos, uma concentração de fósforo total, lá no esgoto bruto ainda, tá? Antes de passar para a estação, de 10 mg por litro, que a estação por LOS ativados, que tem só o tanque de aeração, alcança uma remoção de 35%. A concentração esperada no efluente tratado é de 0,1 mg por litro, ou seja, você tem 10 no efluente bruto, passa pela ET, remove 35%, aí você vai ainda usar o cloreto férrico para uma concentração final de 0,1 mg, ou seja, bem restritiva. Vamos botar aqui o cenário hipotético como sendo 0,1 mg por litro de fósforo total no efluente pós processo físico-químico. E aí, a solução de cloreto férrico que a gente vai usar, comercial, de 38%, tá? Já vamos entender melhor esses números. E o peso específico do cloreto férrico como sendo 1,35 kg por litro, tá bom? Então, um cenário hipotético aí, para aquela vazão, pessoal, de 3.800 metros cúbicos, seria mais ou menos para uma população de 25 mil habitantes. Então, façam aí
a imaginação desse cenário, onde então nós temos o quê? A nossa vazão de entrada, 3.800 metros cúbicos, uma concentração de fósforo total de 10 mg, passando pelo processo de louros ativados aqui, né? Este de areação prolongada, né? A gente não tem um decantador primário, removendo 35% do fósforo total, consequentemente vai ser o quê? 6,5, né? E a gente quer um cenário onde, depois desse processo com a aplicação do coagulante, a gente vai atingir uma concentração de fósforo de 0,1 mg por litro devido à aplicação do cloreto férrico. Tá? Então, tenha em mente esse cenário aí de aplicação. A gente quer responder, então, pessoal, duas perguntas com esse exercício. A primeira é, qual a dosagem de cloreto férrico que eu devo usar para atingir esse 0,1? E a segunda pergunta, qual é o volume de cloreto férrico por dia? Uma coisa é a concentração, outra é o volume que eu vou empregar. E para essa segunda pergunta a gente vai ter que responder, melhor dizendo, né? Outras duas, para chegar nesse volume, que seria, primeiro, a massa de cloreto férrico que eu vou usar diariamente e o volume da solução de cloreto férrico por dia. Ok? Então vamos lá. Primeira pergunta delas, qual é a dosagem que a gente vai usar? E aí, para responder essa primeira pergunta, pessoal, a gente vai usar essa equaçãozinha aqui. Essa equação traz para a gente o quê? Ó, a dose do cloreto férrico que a gente vai utilizar, ela vai depender da relação molar entre o ferro e o fósforo que a gente quer remover, a gente vai olhar com mais cuidado para isso. A concentração inicial, que é o nosso 6,5 mg por litro, de onde veio isso? 6,5, vamos voltar aqui, ó. Aqui, né? 6,5 mg por litro, porque é pós-louros ativados. A gente não vai usar o 10 porque já removeu ele pelo processo biológico. A gente só quer agora fazer o polimento, né? Então, por isso, 6,5. A concentração final que a gente quer, de 0,1 mg por litro, aquela que a gente espera obter com a aplicação do cloreto férrico, e a relação massa molar de ferro sobre a massa molar de P. Já a gente vai olhar com mais cuidado para isso aqui também, né? Então, o que a gente tem? Concentração final, concentração inicial e o que a gente quer, dosagem. Esses dois outros aspectos aqui vamos olhar com mais cuidado agora, né? Então veja, a relação molar, pessoal, ela na verdade vai depender de cada tipo de efluente, né? Porque cada despejo tem as suas características que pode demandar uma concentração maior, dependendo da alcalinidade, do pH, da carga orgânica, enfim, dos competidores. Você não tem só fósforo no esgoto, né? Então você tem aí uma dependência de fazer esses ensaios em loco, com jar teste, com as características do seu efluente. Tá? Mas para a gente conseguir responder essa pergunta, vamos pegar aqui uma referência ali do Medical Fed, que é um livro bastante importante aí na área de saneamento, e ele traz para a gente a seguinte figura. Veja só, o que a gente tem aqui? Ó? Me acompanhem. Eixo X, a concentração de fósforo que você quer no teu efluente. Tá? Objetivo. Vamos supor, nosso aqui é 0,1, né? A gente quer essa concentração de fósforo no efluente. Neste gráfico, nós temos dois ensaios que foram realizados com cloreto férrico, que é a linha de baixo, né, e com sulfato de alumínio. Então, vamos prestar atenção no cloreto férrico. Se eu quero 0,1, então eu subo aqui, bato nessa linha e venho para cá e vejo qual que é, pessoal, agora no eixo Y, olhem só, a relação entre o metal, no caso o ferro, e o fósforo. Tá? Ou seja, uma massa de mol por mol para promover aquela concentração no efluente de 0,1. Tá? Então, nesse livro, ele traz para a gente que para obter essa concentração de 0,1, a relação molar é de 3,3, né? Vai dar mais ou menos aqui assim. Então, pronto. Agora a gente já tem esta variável também respondida. Essas aqui a gente já tinha, agora vamos olhar para essa última aqui. Ela nada mais é, pessoal, do que a relação molar do ferro e fósforo, como indica, mas olhando na tabela periódica. Tu vai lá e vê qual que é a massa molar do ferro. 55 gramas por mol. Qual que é a massa molar do fósforo? 30 gramas por mol. Tá destacado aqui já, né? Então são esses valores que a gente vai incorporar naquela equação ali. Aí pronto, é só substituir. Tu vai botar ali o 3,3, o 6,5, o 0,1 e os valores ali da tabela periódica. De tal forma que a gente encontra que a dosagem de cloreto férrico para atingir aquela concentração de 0,1 mg por litro é de 38,07 mg por litro. E assim a gente já respondeu a nossa primeira pergunta. Vamos para a segunda, né? Encontramos a dosagem, agora a gente quer saber qual é o volume de cloreto férrico por dia. Que é isso que importa, né? Quando você vai estar aplicando ali diariamente.
Para responder isso, pessoal, é importante lembrar que quando você aplica o coagulante ali, o que faz o processo de coagulação? O que leva à precipitação e à absorção que a gente viu antes? São os íons de ferro, né? Os cátions de ferro ali. E não o cloro em si. O cloro é só o ânion desse sal aí, cloreto férrico, né? Então, o que a gente precisa encontrar é a massa de ferro na forma de cloreto férrico, ok? Então, a gente vai fazer esse cálculo agora. Qual que é a massa de ferro na molécula de cloreto férrico? Então, vamos lá. Qual que é essa massa? A gente precisa só multiplicar a vazão de esgoto vezes a dose, né? Então, quando a gente pega lá o 3.800 metros cúbicos por dia, vezes a dosagem que a gente encontrou anteriormente, vai dar para a gente, agora aqui convertendo a unidade, né, miligrama por litro para quilograma por metro cúbico, para poder cortar aqui, né, metro cúbico com metro cúbico, a gente chega aqui, a massa de ferro na molécula de cloreto férrico é de 144,6, ou seja, a gente precisa de 144,6 kg por dia de ferro na forma de cloreto férrico para alcançar aquela dosagem e alcançar a concentração de 0,1 mg no efluente tratado. Acontece, pessoal, que o cloreto férrico ele é comercializado normalmente na forma de solução, né? Solução química de cloreto férrico. Por isso que agora a gente vai encontrar o volume dessa solução de cloreto férrico e não necessariamente a massa, né? A massa a gente vai usar agora para encontrar o volume. Como é que a gente faz, então? Antes disso, vamos fazer um lembrete aqui lá das nossas aulas de química. Quanto é a massa molar de ferro? A gente já viu ali na tabela periódica, ele é de 55,84 grama por mol. Só olhar lá na tabela periódica, vocês vão encontrar essa massa. E a massa molar de cloreto férrico como um todo, ou seja, somando o peso de um ferro com 3 cloros, vai ser de 162,3 gramas por mol. Tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Né? Você pega aqui, ó, um ferro mais 3 cloros vai dar os 162,3 gramas por mol. Aí, pessoal, agora nos basta ver qual que é o percentual de ferro frente à molécula de cloreto férrico. Então, veja quanto que seria. É só dividir, né? O 55, que é o ferro, dividido pelo peso total da molécula de cloreto férrico, vai dar 34%. É como se o ferro na molécula fosse mais ou menos um peso equivalente a 1/3 dela, né? 34,4% mais especificamente. O resto é cloro. Então, guarda essa informação, a gente vai usar agora na letra B para encontrar o volume da solução que a gente busca aqui, né? Então, letra B, quantidade de solução de cloreto férrico a 34%, que a gente viu agora, que é o quanto ele representa. Como é que faz? Pega ali a massa do cloreto férrico aqui em cima, e divide pela porcentagem que a gente acabou de calcular. Então, aquela massa de ferro na forma de cloreto férrico de 144,6, dividido pelo percentual de ferro nessa molécula. E aí a gente chega aqui, na verdade, pessoal, para a gente alcançar aquela quantidade de ferro, a gente precisa ter uma massa quase 3 vezes maior do que inicialmente calculado, porque nem tudo ali é ferro. Parte é cloro. Tá? Então, esse é o raciocínio. Muito bem, agora a gente vai para a parte do volume dessa solução requerida por dia. Quando vocês forem buscar aí no Google, por exemplo, digita aí, né, solução de cloreto férrico. Vocês vão encontrar que no comércio ela é vendida normalmente numa concentração de 38%. Ou seja, não é só cloreto férrico que tem ali, tem água também, né? Só que a água não faz coagulação. A água é só o meio para solubilizar esse sal. E ele, por consequência, deve ser descontado. E como é que faz isso, né? Se a gente fizesse uma analogia aqui, né? A maior parte é água. Só um tanto ali que é cloreto férrico quando você vai comprar. Então, como é que faz isso? Essa compensação, né? Em outras palavras. Então, vejam só. A gente precisa aqui, ó, levar em consideração a massa da solução de cloreto férrico, que a gente calculou anteriormente, dividido pelo percentual dessa solução, que é o 38% que a gente viu ali do comércio, vezes o peso específico do cloreto férrico, que foi dado no enunciado. Isso, né? Então, pronto. É só pegar e substituir 38% aqui, coloca em 0, divide por 100, né? Por isso que vai dar o 0,38, o peso específico, e a massa que a gente calculou anteriormente de ferro na forma de cloreto férrico. Então pronto, pessoal, veja que o volume que a gente precisa para produzir aquela concentração de 0,1 mg por litro é quanto?
819 litros por dia do que? Disso aqui, ó. Disso que vocês vão comprar. Tá? É esse volume que vocês precisam diariamente para atingir aquela concentração esperada ali de fósforo no teu efluente. Né? Então, se a gente olhasse aqui num exemplo prático, seria mais ou menos assim. Você está aplicando ali este coagulante no teu processo e aí, diariamente, 819,3 litros por dia. Se a gente estimar para um mês, porque você precisa ter uma reserva, um volume estocado, melhor dizendo, para a autonomia da sua estação. Né? Não é toda hora que o comerciante vai te fornecer isso. E aí você multiplica por 30 e chega ao valor que eu coloquei em tela aqui para vocês, ó, de 24,5 metro cúbico por mês de cloreto férrico, né? Devidamente armazenado numa bacia de contenção, né? Todo um aspecto aí de segurança operacional para armazenar esse cloreto férrico e também, né, os mecanismos aqui de aplicação, processo de mistura rápida para boa dissolução do cloreto férrico. E aí, como comentado, pessoal, vejam que depois do processo de coagulação e floculação, precipitação, você vai precisar de um decantador para remover esse lodo formado. Obviamente que você não jogou o coagulante ali e vai lançar no rio, você precisa de um decantador. E isso é interessante porque aí você consegue separar o lodo do processo biológico do lodo do processo físico-químico. Né? Então você tem ali destinações diferentes, gerenciamentos diferentes para esse lodo formado. Então veja, pessoal, que a utilização do processo de coagulação ele deve ser considerado como uma alternativa para aquelas estações em que você precisa otimizar a remoção de fósforo, você tem o lançamento num ambiente que exige uma concentração baixa de fósforo, ou até mesmo para pensar numa reutilização desse efluente, e que pode ser considerada como uma outra possibilidade que não o processo biológico. Veja que ele ocupa pouco espaço, ele tem um controle operacional mais fácil quando comparado ao processo EBPR e, dependendo do cenário, pode ser considerado. Obviamente que você está usando produto químico, você está usando bomba para dosagem, você está usando um decantador secundário, isso tem custos adicionais que também devem ser levado em consideração. Trago para vocês aqui uma alternativa que, de fato, é eficiente na remoção de fósforo. Veja se faz sentido para ti aí na sua aplicação. Bem, então hoje ficamos por aqui. Se ficou alguma dúvida em relação ao que foi conversado, deixe aí nos comentários. Eu tenho o maior prazer em responder vocês. Beleza, pessoal? Um abraço. Aqui quem está falando é o professor Thiago Belli. Esse foi mais um vídeo do canal Guia do Saneamento.